Seja bem-vindo ao Momento Teológico. É o nosso programa aqui no canal do YouTube, realizado toda semana. Quero agradecer a todos vocês que já são inscritos no canal, você que tem me seguido e que tem interagido e assistido o nosso programa toda semana fielmente até o final. Quero lhe agradecer, não por mim, mas por você, para a sua edificação e crescimento espiritual. Este programa foi criado por iniciativa deste que vos fala, evangelista Miguel Felipe, justamente para poder lhe ajudar a esclarecer melhor sua compreensão e o seu conhecimento a respeito da Bíblia Sagrada e da sua teologia. Portanto, eu quero pedir também que você que já é inscrito no meu canal, deixe o seu comentário, não se esqueça de compartilhar. E se você conhece alguém que ainda não é inscrito no canal e que ainda não acompanha os nossos vídeos, peço que você compartilhe para que esse amigo possa também se inscrever no canal e não se esqueça de apertar o sininho para receber a notificação quando um publicado vídeo for a você. Vem comigo que o programa de hoje está repleto de novidades, está recheado de coisas muito boas que você vai aprender. Fique até o final, porque o programa de hoje está recheado de novidades. A paz do Senhor. Como iniciamos na semana passada o nosso programa com uma série especial sobre os dons espirituais, estamos retomando esta série hoje para darmos continuidade ao que já abordamos sobre os dons espirituais à luz da Bíblia. Nós fizemos menção aqui da passagem bíblica da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 1 ao 11. Esta é a única referência bíblica que consta, que cita todos os dons espirituais. Também falei que se trata de 9 dons espirituais, divididos em 3 classes de dons: dons de fala, dons de revelação e dons de poder. Cada classe mencionada por mim possui 3 dons espirituais. Os dons de fala são 3, os dons de revelação são 3 e os dons de poder são 3. Prometi que no programa de hoje falaria a respeito dos dons de fala. E é justamente sobre esses dons que quero falar um pouco aqui com você. Sobre os dons espirituais de fala, eles são assim chamados ou mencionados por parte da teologia e da interpretação bíblica daqueles que fazem uso do conhecimento bíblico e teológico sobre esses dons, costumam chamá-los de dons de inspiração, dons de expressão vocal, dons de fala e etc. No entanto, essas expressões denotam que se trata de dons que são transmitidos, ministrados do Espírito através da fala oral do crente. Aquele que é portador de um dom de fala transmite, manifesta, evidencia este dom através da sua fala oral, dos seus lábios, que são os dons de variedade de línguas, interpretação das línguas e o dom de profecia. Esses 3 dons espirituais estão classificados na categoria dos dons de fala, que são assim chamados porque são dons que revelam a sua presença e manifestação através da fala do portador destes dons. Como você já deve saber, o dom de variedade de línguas refere-se ao dom de línguas estranhas, ou batismo com o Espírito Santo. Temos outras expressões, mas que se referem ao único dom, que é aquele que o crente recebe quando sobre ele é derramado o poder do Espírito Santo.
E esse revestimento de poder, que é o batismo com o Espírito Santo, se evidencia com o falar em outras línguas. Assim defende a teologia pentecostal. A teologia que vem oriunda do pentecostalismo no século XVIII e do século XIX. Como também falei no primeiro programa, como falei na primeira série deste programa sobre dons espirituais, é muito importante que você, pentecostal, entenda as suas raízes e procure estudar a respeito da originalidade dos dons espirituais. Até porque não se referem apenas a movimentos pentecostais, do pentecostalismo, mas principalmente da Bíblia Sagrada, porque os dons espirituais fazem parte do Novo Testamento. Nós não podemos negar que os dons espirituais estão aqui. E eles são evidência não só do primeiro século da era cristã, mas continuaram se perpetrando durante todos os séculos após a era da igreja primitiva. Falarei também no final desta série especial, citando textos bíblicos e trazendo um embasamento bíblico para comprovar que a presença dos dons espirituais nos dias de hoje fazem luz a uma originalidade bíblica e teológica. Até porque a Bíblia, ela comprova que os dons espirituais são atuais, são contemporâneos, são odiernos. E você que crê precisa ter embasamento bíblico para dizer que os dons que você crê e defende são bíblicos, não ficaram no passado, porque temos textos bíblicos e é isso que eu vou fazer na última série especial. No entanto, falando um pouco sobre os dons de fala, nós temos 3 dons espirituais. Os dons de interpretação das línguas, línguas estranhas e profecia. É claro, Paulo dá recomendações à igreja em Corinto, uma igreja que experimentou todos os dons espirituais e que precisava de ordem nos seus cultos. Os cultos da igreja em Corinto precisavam de ordem e decência. Paulo orienta no capítulo 12 a respeito de como identificar e diferenciar, fazer uma diferenciação entre os dons e também reconhecer a importância da presença destes dons enquanto a igreja está reunida, enquanto a igreja está cultuando a Deus. É bem verdade que nós encontramos isso no capítulo 12 deste livro ou carta de Paulo aos Coríntios. Mas eu gostaria de citar um texto bíblico sobre o culto da igreja de Corinto. É claro que se estende até os cultos atuais dos dias de hoje. Por que não dizer que se refere à importância dos nossos cultos atuais e a presença dos dons espirituais nos nossos cultos atuais? Está em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26. A palavra do Senhor diz o seguinte: Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26. Muito bem, esse texto revela categoricamente por Paulo que quando os irmãos se reunirem, se ajuntarem, cada um deve ter, pelo menos assim que possível for, os dons espirituais nos cultos para promover a edificação. Os dons espirituais são importantes. O dom do Espírito, o batismo com o Espírito Santo é importante. O dom de línguas estranhas no culto é correto? É válido? Falar em línguas estranhas é válido? Porque Paulo diz que aquele que não interpreta a sua própria língua não fala em línguas. Só que, em determinado momento, Paulo volta a citar novamente esse dom, dizendo que os irmãos não se privassem de falar em outras línguas. É um pouco paradoxo para quem lê ao pé da letra e não compreende o contexto em que Paulo está trabalhando aqui. Você precisa entender que Paulo está querendo que
os irmãos tenham uma ordem e um autocontrole, porque aquele que tem dom pode controlar o dom. O espírito do profeta está sujeito ao profeta, disse o apóstolo Paulo aqui nesse capítulo 14 de sua primeira carta aos Coríntios. O que Paulo está querendo aqui propor nada mais é do que uma ordem nos cultos, nada além disso. Paulo está trabalhando nada mais além do que a ordem dos dons espirituais nos cultos, a importância desses dons, como utilizar esses dons para promover edificação. Os cultos não podem ser escassos de dons espirituais. Estou falando dos dias de hoje. Um problema que nós temos enfrentado neste tempo presente são cultos sem dons espirituais, cultos sem avivamento espiritual, cultos sem a manifestação necessária, proveitosa, edificadora do Espírito Santo no meio do seu povo. Por isso eu quero dizer que você que está do outro lado e que está me atendendo com esse acompanhamento até aqui desta série especial, aprenda a reconhecer a importância dos dons espirituais, a começar pela sua fé, pela sua vida espiritual, que você possa buscar, que você possa crer, que você possa almejar uma experiência com esses dons espirituais. Se você ainda não foi agraciado com esses dons de fala, que você possa ter um encontro com Deus sobrenatural e que Ele possa derramar sobre a sua vida estes dons espirituais, por que não dizer, da mesma forma que Ele continua derramando sobre muitos no meio do seu povo, até os dias de hoje. Nós vamos ficar por aqui no nosso programa de hoje, sobre os dons espirituais. Estamos realizando uma série especial. Não perca nenhuma série deste programa. Este tema não acaba por aqui. No próximo Momento Teológico, voltaremos para falar a respeito dos dons de revelação. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo Momento Teológico.